nossas aulas assíncronas sobre propagação da EVD. Hoje vou falar sobre preparo do viveiro. Bom, como conceito do que seria um viveiro, né, seria o local da produção de mudas, de forma que eu utilize equipamentos, insumos, mão de obra, todo ele focado para produzir uma muda de qualidade e dentro da legislação. Bom, com relação vamos falar de alguns aspectos importantes na localização do viveiro. Então, questão de distância do mercado e vias de acesso, certo? Então, quanto mais próximo eu tiver do ponto de comercialização, de produção, mais fácil a comercialização. Outra questão é com relação ao acesso. Então, eu vou depender das pessoas irem buscar as mudas, eu vou depender de recém-insumos, de entregar mudas, todo o processo de logística deste viveiro. Então, é importante ter vias de acesso boas. Com relação ao solo, é muito mais importante pensando em viveiro se compararmos com o vieiro, pois eu tenho uma grande quantidade de mudas, um grande volume de capital investido e essa muda vai ser distribuída para um grande número de produtores. Então, o solo ele tem um fator fundamental com relação a não ter agentes patogênicos, certo? Não ter agentes químicos também, que limitam a questão da desenvolvimento da muda, como por exemplo cobre, né? Solo profundo, sem impedimentos físicos, sem afloramentos de rochas. De preferência, topografia plana, para facilitar o processo de máquina, facilitar os trabalhos com a produção de mudas e também, principalmente, evitar a contaminação com águas que vêm de outras áreas, corrimento superficial, né, de vinhedos, por exemplo, ou mesmo de áreas, né, de outras culturas que possam vir a contaminar o viveiro. Quando ocorrer isso, deve ter uma certa inclinação, é bom fazer uma valeta em toda a lateral do vinhedo que tem contato com essa área mais inclinada. Disponibilidade de água em quantidade e qualidade, sem presença de sais, para irrigação e para tratamentos fitossanitários. A ausência de problemas fito. Então, assim, a legislação prevê no mínimo 3 anos, tá? Sem cultivo de videira na área que eu vou utilizar para viver. 50 metros de estradas e de vinhedos também, constando essa questão da preocupação com a contaminação. E a infraestrutura da região é bastante importante, porque eu uso muita mão de obra, eu preciso de muitos funcionários no caso do viveiro, então esses funcionários têm que ter acesso ao viveiro. Então, por isso que não pode ser muito longe, né, de centros urbanos. E o tamanho do viveiro está relacionado à quantidade de mudas que eu vou produzir. Então, se eu estou pensando em produzir 100 mil mudas, eu vou ter que ter um tamanho, né, quando eu comprar ou quando fazer a minha instalação. Se eu estou com 500 mil mudas, assim, né? Imagine que se eu tiver 2 hectares, eu tiver uma área de pousio de 3 anos, então eu plantei em 2000, 2001, 2002. Em 2002 eu vou ter que ter outra área de 3 hectares para fazer o plantio. Então eu posso ter essa área arrendada ou posso ter dentro do meu viveiro, dependendo da área que eu tiver. Por exemplo, a Racip tem área suficiente para ter toda a estrutura dentro da área de produção. Já, por exemplo, o Ronaldo, o Sinigalha, né, hoje o Miguel e Vacaria comprou uma área grande também, eles dependiam de arrendar áreas. Aqui um exemplo das mudas produzidas, aqui é o muda de raiz nu, padrão de mudas utilizadas por enxertia de mesa, padrão muda importada, né, com essa característica, sistema radicular bem desenvolvido, sistema radicular distribuído em toda a base da estaca, sem raízes entre a base e a região de enxertia, estacas retilíneas, raízes bem distribuídas, calo bem cicatrizado, aqui vai a camada de cera de proteção, então a partir deste ponto aqui iria abaixo do solo, aqui a parte de cima, essa parte de cima, a parte com a cera, ela protegeria para desidratação. Aqui a muda de embalagem, que ela é muito utilizada só para mudas antecipadas, quando o produtor não conseguiu fazer a encomenda, então ele encomenda em agosto, e aí o viverista enxerta e entrega para ele em novembro, ela vai para dentro da estufa, né, para os canteiros de torrão, e aí ela é comercializada 2 meses depois da enxertia, aproximadamente 2 meses e meio, certo? Aqui no sul praticamente não se utiliza a muda de embalagem, não sei para esta questão. E também para a produção de cavalos, né? Cavalos das estacas finas, que não são possíveis utilizar na enxertia de mesa, elas são plantadas em canteiros. E esses canteiros são entregues para o produtor também em novembro. Aqui um exemplo, né, das embalagens que você utiliza, aqui é copo plástico, por exemplo, tem embalagens plásticas, né, esse pote também é muito utilizado. E aqui um exemplo do sistema radicular como fica, né, esse aqui é um muda de 2 anos, então para fazer o plantio tem que fazer a poda aqui, mais ou menos um punho, você retira todas as raízes abaixo disso e pode-se fazer o plantio.
Bom, com relação aos viveiros, eu já comentei. Então, permanentes seriam os viveiros assim, certo? Dentro da estufa, que é utilizado para esse tipo de muda, tá? Aqui eu tenho o canteiro de embalagem, simplesmente o solo serve como um ancoramento físico. Não, as raízes não têm contato com o solo, só com o solo, com o substrato da embalagem. E aqui já no caso eu tenho solo. Então essa área aqui com o tempo ela vai se contaminar. Então ou eu substituo ou eu faço o tratamento dela, que pode ser por solarização. Rotação aqui dentro não existe, é uma área muito pequena. A rotação seria para o viveiro de a campo aberto. Então aqui os exemplos das mudas produzidas, né? Tá? Aqui uma área de embalagem pronta para receber, no caso aqui seria a estaca de porta-enxerto. Tá? Isso aqui é lá no viveiro do Ronaldo. Ao ar livre a gente já falou, né? Certo? Das mudas a céu aberto, que é a principal quantidade de muda que tu vai produzir. Com relação à estrutura, então. Que estrutura eu vou ter? Eu tenho um depósito para insumos, um galpão de máquinas, certo? O escritório para comercialização, contato com produtores, assim por diante, fornecedores. Área destinada à acomodação de funcionários, se utiliza bastante mão de obra, então precisa de um refeitório, precisa de vestiário, precisa de banheiros, né? E às vezes até transporte para esses funcionários, certo? Então tem que ter talvez uma van ou um terceirizado. Área de matrizeiros, todos têm matrizeiro de porta-enxerto. Já de variedade de copo é muito limitada em função da quantidade de variedades que eles enxertam. Por exemplo, quando eu tive no Vivero Senegal, há algum tempo, eles estavam enxertando 54 variedades. Então não tem como você ter um matrizeiro de 54 variedades. Então o que se faz, alguns viveristas têm áreas que eles vão escolher, selecionar por fazer seleção massal, né? Visitam 2 anos aquela área, aquelas variedades, em diferentes pontos, início da brotação, período de inverno, período de maturação, pós-maturação, e avaliam se não tem nenhum problema sanitário. Por 2 anos ela pode ser utilizada, marcam as plantas e pode ser utilizada como matrizeiro de variedade de copa. E alguns têm. Algumas áreas, por exemplo, o Ronaldo, eu sei que tem algumas áreas de Bordeaux que ele selecionou, que são as variedades mais procuradas. Às vezes enxerta 50% do total de mudas produzidas em Bordeaux, então vale a pena ter uma área de Bordeaux, uma matrizeira de Bordeaux. Área destinada ao preparo das mudas, onde é que vai ser esse preparo das mudas, preparo do porta-enxerto, assim por diante. Câmara fria para armazenamento do material, já que você, conforme o tamanho do viveiro, chega a enxertar 10 mil estacas por dia, então não tem como você ir lá e coletar no campo, até porque a partir de agosto, quando inicia a enxertia, as plantas começam a brotar, então digamos assim, é fundamental ter a questão da câmara fria até para as mudas também. Então, colhe as mudas, ela vai para a câmara fria e posterior começa a comercialização. Então aqui o viveiro é campo aberto, né? Aqui é uma estrutura de estratificação, câmara de forçagem, da enxertia de mesa, que posteriormente a gente vai comentar sobre esta aula. Câmara fria, armazenado. Quando armazena no saco plástico não precisa muito controle da umidade na câmara, tá? Porque o saco plástico faz uma câmara úmida, então segura a umidade das gemas, da variedade de copa, tanto das gemas como do porta-enxerto. Aqui já no Vivero Senegalis tem umidade controlada, então não ocorre perda de água, ou seja, a umidade do ar é tão alta quanto a quantidade de água que está no porta-enxerto, não ocorre a perda. Câmara de forçagem, que dá Salton, certo que nada mais é que um galpão fechado, né, que a temperatura se mantém na faixa de 28 graus, porque às vezes as paredes são de isopor ou fechadas, né, com climatizador controlando a temperatura. Novamente, o lugar onde é feita a enxertia, estrutura. Matrizeiro de porta-enxerto eu vou falar os detalhes quando eu falar de enxertia de mesa, tá? Aqui os tipos de matrizeiro, esse aqui é lá do Ronaldo, matrizeiro de porta-enxerto em sistema dilatado. Aqui o nosso sistema que nós temos na granja, tá? Esse aqui é o lá da Racip, aqui é o nosso, que é o matrizeiro mais fácil de se coletar, né? Mais fácil nesse sentido aqui, facilita o processo de produção do porta-enxerto, né? De coleta. Aqui é lá da Racip. Então, como fica posterior, então fica muito difícil de coletar, vira uma selva isso aqui, mas também é uma maneira de produzir estacas de porta-enxerto. Aquilo que eu falei a respeito da área própria ou alugada. No caso da Racip, eles têm a área deles, tem uma área grande, então. Agora, outros viveristas alugam esta área, que seria de plantio a campo, e fazem a rotação a cada 3 anos. Aqui a estrutura a gente já falou, detalhe. Tá? Com relação ao preparo do solo, mesmo preparo do vinhedo. A diferença é que eu vou trabalhar muito mais aqui, ó, enxada rotativa. Eu vou trabalhar com canteiros, além do arado, da grade, certo? Do subsolador, do escarificador. Aqui é a máquina de colocar o plástico, né? Então sempre vai o bucho em plástico. Aqui vai o rolo, perdão. E com esses discos aqui, ele vai cobrir as laterais
do mulch em plástico. Aqui enxada rotativa, então, que vai deixar o canteiro preparado. Aqui uma máquina de coleta, máquina de implemento de coleta de arranquinho de mudas. Ela faz o corte por baixo, né, no período final da colheita, e depois é só puxar esta muda. Então essa lâmina aqui, ó, vai cortando abaixo do sistema radicular. Alguns usam esse cardan e ele trepida o solo, fica mais fácil de estorvar. Tá? Bom, com relação às embalagens, né? Pouco se utiliza a muda de embalagem, mas é uma coisa que tem que se atentar muito ao substrato. Então, as opções que nós temos é areia, humus, vermiculito não está mais no mercado, resíduos orgânicos da indústria. Né? Se vocês olharem o que a Embrapa recomenda solo de barranco, solo e 50% é resíduo orgânico. Então, casca de arroz carbonado é uma boa opção também. Terra de barranco é fácil, obtenção, material inerte, né? Mas como todos eles vão ter dificuldades, tem alguma dificuldade. Por exemplo, terra de barranco, a fertilidade é muito baixa, é muito compacto. Então, eu preciso misturar ele com alguma coisa que melhore a característica desse substrato para o desenvolvimento do sistema radicular. Então, por exemplo, solo de barranco, mais casca de arroz carbonizado. Solo de barranco, mais composto orgânico, por exemplo. Ou mesmo areia e humus. Cada viverista às vezes tem a sua estrutura em função da quantidade de material que utiliza. Está se usando muito fibra de coco hoje. O Ronaldo utiliza fibra de coco. Ele pega o solo de barranco e mistura com fibra de coco 25%. Tá? Então são opções que a gente tem de substratos. Mas independente disso, qualquer substrato ele tem que ter algumas características. A principal de todas, né? Isento de qualquer fonte de contaminação. Semente de ervas daninhas e qualquer agente fitopatogênico. Posterior aí começa baixo custo, porque todo custo a mais vai para a muda. Fácil obtenção, não adianta de baixo custo ser isento, eu não tenho volume, não consigo comprar. E poroso, tá? Reter umidade e ao mesmo tempo ter boa drenagem. E a fertilidade está relacionada com o quê? Com o tempo. Vai ficar um ano na embalagem, bom, precisa ter boa fertilidade. Vai ficar poucos meses com a enxertia a muda antecipada, enxerta em agosto e entrega para o produtor em novembro, não precisa ter fertilidade elevada. Bom, sobre os canteiros já falou, né? Só que solarização. Então, canteiros a campo aberto, rotação de áreas. A cada 3 anos muda a área de lugar. A solarização seria dentro do canteiro. Canteiro quando eu faço o canteiro, plantio em canteiros dentro da estufa. Então, com o tempo, esse solo fica contaminado. Então, uma das opções é fazer a solarização. Que nada mais é que irrigar essa área, né? Preparar e irrigar, cobrir ela com plástico filme transparente e deixar nos períodos de verão agora, fortes, que a temperatura se eleva, coberta com plástico. Então, com a radiação ela vai penetrar nesse plástico, vai aquecer o solo, matando os agentes fitopatogênicos ali. A água serve como um fator de levar a temperatura a camadas mais profundas. Bom, com relação à parte legal, então, deste vídeo, tá? Eu vou passar para vocês a legislação, para vocês lerem, ficarem a par da legislação. Então, assim, o que precisa ter? Tem que ter inscrição no Renascem, tá? Válido por 3 anos, então tem que renovar a cada 3 anos. Tem que ter todo um mapa, relação das espécies, tá? A cópia do contrato social, cópia do CNPJ ou CPF, caso seja pessoa física, cópia da inscrição estadual e declaração que o interessado não tem nenhum problema junto ao mapa, inadimplência. Relação de instalações, equipamentos, certo? No qual consta a capacidade operacional própria ou de terceiros, termo de compromisso firmado com o responsável técnico pelo viveiro, que pode ser um tecnólogo em viticulturologia, um tecnólogo em viticultura ou um engenheiro agrônomo. E assim, ó, neste viveiro, no escritório, vai ter que ter um mapa, né, com toda a localização das áreas, área de matrizeiro, caso tenha, né, de porta-enxerto, área de matrizeiro de variedade de copa, local onde é feita a enxertia, depósito, todos eles têm que estar disponíveis quando o fiscal for fazer o processo de vistoria, bem como todos os documentos do viveiro. Na entrada do viveiro tem que ter a placa com o nome comercial do viveiro, CNPJ, a inscrição estadual ali, e o nome do responsável técnico pelo viveiro, com o seu devido CREA, certo? Então, essa é mais ou menos alguns tópicos sobre o processo de produção de mudas em viveiro, a parte operacional do viveiro.